Olá, amigos do Papo.com, bem-vindos ao nosso programa de hoje, que está especial. Você tem que ficar até o final, porque a gente vai falar de gente, de vocês. Entender o que está acontecendo com as empresas, quais são os problemas, quais são as dores, como equacionar essa solução, essa balbúrdia que a gente está vivendo hoje. E para isso a gente convidou um grande amigo meu, Eumano Nigri, que é sócio, CEO e fundador da Arquitetura Humana, uma empresa especializada em ajudar as empresas a encontrar os melhores talentos para as melhores funções. Bem-vindos ao Papo.com. Eumano, queria te agradecer que você dá um tempo da sua vida, que eu sei que é super corrido, para a gente bater esse papo. E eu queria entender um pouco hoje o que está acontecendo nas empresas, nesse mundo que está uma balbúrdia, né? Quer dizer, se você olhar o mundo geopoliticamente, é guerra de um lado, guerra do outro, Trump agora com questão tributária, um atacando o outro. Como é que NVIDIA, chip daqui, como é que estão as empresas hoje? Como é que você está vendo esse cenário? Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, Tamer. Falar de gente sempre é um grande desafio. Atrás de qualquer problema que a empresa tenha, seja ela pública, privada, pequena, grande, serviço, industrial, comercial, você precisa de gente. Quanto menos gente você tem, mais crítico o processo. Quanto mais gente você tem, você pode se esconder atrás do outro. Então, falar de gente, na minha visão, nesse mundo que nós vivemos, que você bem acabou de descrever, as pessoas, os CEOs, os presidentes, os líderes da empresa que tiverem a capacidade de ver, de enxergar o processo gente, vão levar uma vantagem competitiva ao extremo. Mas eu aprendi nesses anos todos, Tamer, trabalhando com gente, ou lidando com pessoas, que de perto ninguém é normal. A gente só é normal de longe. Quanto mais próximo você chega, acaba toda a normalidade. Portanto, falar de gente é realmente um grande desafio. Mas maior do que falar de gente é entender de gente. E o que eu digo aos CEOs, com quem eu trato, muitos deles em grandes companhias aqui do Brasil, como a Claro, NET, Embratel, Dexco, enfim, Gol, uma série de empresas, a JBS e assim por diante, gaste, você que é dono, presidente, CEO da empresa, gaste a maior parte do seu tempo cuidando das pessoas, entendendo de gente, olhando para as pessoas. Porque quanto mais você entender de gente, quanto mais você olhar para as pessoas, melhor você vai montar o seu time, de acordo com todos os desafios que você acabou de descrever. Então, mas gente é uma coisa assim, então são 7 bilhões de gentes, né? Cada um diferente um do outro no mundo. E essas gentes estão hoje num mundo extremamente estressado, né? Quer dizer, a gente vive um cenário global, Brasil nem se fala, de um estresse permanente, né? Como é que eu lido, como é que eu consigo, dentro desse ambiente, que é um ambiente de incerteza, conseguir tirar a produtividade e fazer com que essas pessoas tenham equilíbrio para que possam trabalhar com tranquilidade? Então, Temer, nunca no mundo, e mais aqui no Brasil, onde a gente atua mais profundamente, houve tantas pessoas com burnout. E o burnout vem muito através dessa incerteza, dessa insegurança, dessa situação caótica e de grandes mudanças e rápidas mudanças que nós estamos, como seres humanos, que enfrentar. Então, como é que você vai enfrentar isto? Tentando entender de gente, porque as pessoas não são todas iguais, somos seres humanos, né? Homens, mulheres, né? Mas a personalidade, o perfil, tanto comportamental como cognitivo das pessoas, não é igual. E, quem sabe, aí esteja até a beleza do processo e o desafio de quanto mais você entender e se conhecer a si mesmo, porque eu só posso conhecer você se eu estiver me conhecendo bem. Se eu estiver de mal comigo, eu não posso estar de bem com você. Se eu estiver de mal comigo, é o meu problema, mas eu não posso transformar ou levar para você, né, esse problema meu, ou seja, essa capacidade de eu entender as pessoas
e respeitar as pessoas pelas diferenças que existem entre nós, pessoas, seres humanos, é que é o grande fator de sucesso para que uma organização possa continuar crescendo e ter sucesso. E eu costumo dizer de que nós vivemos, Tamer, um jogo de números e de pessoas. Se eu olhar os resultados da organização, eu vou ver a cara das pessoas. Se eu olhar a cara das pessoas, eu vou ver os números que elas foram capazes de fazer. Nunca, nunca é uma palavra difícil, porque nunca, quem sabe, seja um lugar que não exista, você consegue abstrair pessoas de resultados ou resultado de pessoas. São as pessoas que vão trazer o resultado. E qualquer organização, pública ou privada, serviço ou comercial, industrial, ela precisa de resultado, ela vive dos resultados. E o mundo cobra, o mundo empresarial e governamental cobra das pessoas exatamente o resultado. Mas, Omar, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa que você fala muito de clima organizacional. A gente, pós-Covid, a Covid para mim é algo que está sendo ainda digerido, né, por todos nós, porque foi muito agressivo o nosso comportamento, mas a gente percebe o seguinte: muitas pessoas foram para suas casas, né, e não saíram de lá. E uma organização ela é viva na medida em que as pessoas trocam suas experiências. E é comum, aqui na agência, a gente enfrenta, não, se for home office, se não for home office, eu não tenho interesse em ir. E eu ouço isso de jovens, tá? Gente que está começando a vida profissional. Não, se não for home office, eu não quero trabalhar. E aí você não cria o crime organizacional. E aí, José, como é que a gente sai desse nó? Eu acho que este é o grande desafio que a gente tem visto nas empresas. Existem determinadas organizações, por supermercado, empresas de transporte, você não tem esse home office, né? O home office está restrito a um pedaço das organizações. Realmente, a Covid trouxe para o mundo empresarial esse grande desafio. O que eu tenho visto e percebido no mundo, e aqui no Brasil também, é de que existe uma tendência a diminuir o processo de home office e ir gradualmente para um retorno, para que as pessoas realmente voltem a trabalhar cara a cara, junto, nessa troca de experiência, nessa complementariedade, na sinergia na execução do trabalho, seja ele de produção, de serviço, seja qualquer área de que a gente possa imaginar. Então, o que eu tenho visto e tenho sentido é que existe uma tendência grande a gradualmente você reduzir. Evidentemente, quando você não está bem, você não vai para o bar, para a gandaia, você volta para casa. Então, estar em casa é estar protegido, é estar seguro. Então, inconscientemente, as pessoas muitas vezes preferem ficar em casa porque elas não têm o processo do transporte, o estresse do trânsito, o problema de chegar no horário, de pegar o trem, ou pegar o ônibus, ou a condução, seja qual ela seja. Então, mas eu entendo que com essa mudança, principalmente da inteligência artificial no mundo, que vamos viver uma nova fase, o processo do home office ele tem uma tendência a gradualmente diminuir. Porque eu acredito o seguinte, não sei se você concorda comigo, mano, eu vejo assim, a questão da produtividade, você pode dizer, eu sou mais produtivo em casa porque eu acordo e começo a trabalhar. Tá? É muito esse argumento, né? E eu trabalho, paro um pouquinho e volto a trabalhar. Ok, só que no curto prazo você pode até aumentar a produtividade, mas no longo prazo você destrói a empresa, na medida em que a cultura da empresa, da organização, ela vai se perdendo. Sim. Quer dizer, você pode ter um voo de galinha, né? Você vai subir e, de repente, a sua empresa como um todo vai perder musculatura. Então, na minha leitura, o grande problema do home office é a questão de como você mensura a produtividade num home office. É impossível você medir. É um processo de total confiança e que a pessoa diz para você que ela está produzindo, que ela está trabalhando, que ela está fazendo, está acontecendo dentro do processo home office. Mas também não é justo, porque nem uma boa parte das pessoas que trabalham não tem condição de fazer home office. Tá? Pessoas que trabalham em mineração, em outros transporte, elas não têm o problema elas têm o processo de trabalham X dias por semana e descansam X dias por semana. Então, para mim, o home office teve que acontecer em virtude da pandemia, da Covid,
Mas o mundo vai viver novas fases, e na nova fase eu entendo de que gradualmente vai se diminuir o processo do robô. Você citou na última resposta, falou assim, a inteligência artificial está aí. Está aí para quê, mano? Está aí para mudar o mundo. Tá? O mundo vive fases, por exemplo, como a internet mudou o mundo, como o celular mudou o mundo. Então, a inteligência artificial, ela, de uma forma mais dramática e mais profunda, vai mudar o mundo novamente. Ou seja, o mundo vai ser um mundo diferente, vai ser um mundo novo. Né? Então, muitas predições, e a gente verifica que hoje uma série de funções elas estão desaparecendo, porque ou o computador ou a inteligência artificial, a tecnologia substituiu muitos dos serviços. Então, você vê robôs colhendo cana, você vê robôs cuidando de agricultura, coisa que no passado era impensável que essas coisas existiam. Você vê isso nas empresas que você está atuando? Né? Já percebe essa... Aqui no Brasil ainda muito pouco. Ainda é um processo de se aclimatar com essa ideia, de entender essa ideia. Mas, por exemplo, você vê a quantidade de robôs, elementos que você usa na agricultura para pulverizar, para verificar a plantação e tal. Então, é muito grande a tecnologia que já mesmo aqui no Brasil, que é um dos celeiros do mundo, de alimentar o mundo, o uso da tecnologia na parte agrícola e pecuária. Mas você acha que o Brasil está atrasado em relação ao que está acontecendo no mundo? Porque a impressão que eu tenho é que essas pessoas ainda estão um pouco assim, não entenderam. Não é o chat GPT que é a inteligência artificial. Vai muito além disso, né? É um processo de aclimatação, ou seja, você tem algumas empresas que são sempre cabeça de ponte, que vão na frente, que entendem mais rápido, que implantam mais depressa. Né? E a gente tem visto de que os rápidos vão engolir os lerdos, ou seja, num processo de tecnologia, quem tiver a capacidade de entender e implantar e usar de forma eficiente e eficaz essa tecnologia vai levar vantagem. Em todos os setores, acho. Todos os setores. Aonde você pode usar. Tá, mas aí eu te faço uma provocação. Ok, inteligência artificial é 10, maravilhoso, só que se você não tiver repertório para poder ser crítico em relação ao que a IA está gerando para você, em todos os sentidos, você corre um risco de não ter a melhor, nesse momento, a melhor informação. E eu vejo essa molecada aí, jovens, molecada no bom sentido, né? Com um nível de repertório baixo, porque eles já nasceram com a IA, né? Já é parte da vida deles. Então, eu entendo que você tocou no ponto-chave. O processo educacional nosso, que gera o repertório das pessoas, né? Ainda deixa muito a desejar comparado com os países do primeiro mundo, se aqui a gente ainda pode falar em primeiro mundo, mas, ou seja, os países onde se desenvolve ou se dá mais importância e valor à educação. A questão do repertório, outra vez, algumas pessoas vão estudar, buscar o seu repertório quase que forçadas. Outras pessoas vão porque veem na busca do repertório o seu sucesso futuro. Tá? E um país como o Brasil é formado pela sua população, ou seja, pela capacidade que as pessoas que aqui estão, que formam essa grande nação, como é que elas vão criar o seu repertório. Então, essa juventude que, eventualmente, muitas vezes, não está com um olhar mais profundo no processo do repertório, elas vão sofrer mais no futuro. E a inteligência artificial, na minha visão, é um acelerador desse processo de repertório. Ou seja, quem não buscar esse repertório... E como é que você reverte isso? Ou não se reverte? Porque aí nós estamos formando pessoas dependentes da IA. Eu acho que essa é a pergunta do bilhão, do trilhão de dólares, né? Hoje já se fala em bilhões e trilhões. Ou seja, como é que você... o mundo é dos espertos, o mundo é de quem olha um palmo na frente dos seus olhos. Ou seja, é uma questão de sensibilidade, é uma questão de percepção.
E, para isso, eu entendo que a internet, né, que hoje permite o acesso da informação a qualquer pessoa, ela facilita muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente volta para a questão da arquitetura humana, ou seja, as pessoas não são iguais. Algumas pessoas têm uma capacidade de liderança diferente de outras pessoas. Algumas pessoas têm uma capacidade de vender muito diferente de outras que não sabem vender uma ideia, um produto, um sistema, seja lá o que for. Então, outra vez, a questão volta-se para o ser humano, ou seja, por trás de toda essa conversa que nós estamos tendo, estão as pessoas. Ou seja, quando você fala de repertório, envolve as pessoas. Quando você fala de trabalho, envolve as pessoas. Quando você fala de inteligência artificial, você envolve as pessoas. Ou seja, em nenhum dos aspectos que a gente falou até agora, você consegue abstrair o processo humano, o processo gente, a importância das pessoas. Por isso que tanto as empresas como os governos que têm esta visão, este olhar de pessoas que podem trazer uma contribuição através do seu repertório, que foram estimuladas a buscar o repertório ou por iniciativa própria saíram na busca desse repertório, né? Por que muitas pessoas vão para outros países estudar ou trabalhar? Era porque comum antigamente, né? exatamente, tem uma oportunidade de usar mais o seu repertório. Então, mas aí tem assim, a frase, né? O sextou. Para mim, o sextou é assim, porque ninguém fala segundou, né? Porque é aquela coisa, até que enfim sextou, não tenho que trabalhar. As pessoas não trabalham porque gostam, na realidade, a grande maioria. Eu não conheço assim, eu vou trabalhar com prazer, né? Então, nós temos um problema de cultura nessa coisa. Eu trabalho porque preciso, não trabalho porque poucos trabalham no que gostam, né? Às vezes a gente vê um cara que se dá bem, não procure fazer o que você gosta, que você vai se dar bem. Não é verdade. A gente sabe que não é bem assim, né? E o sextou explica um pouco isso, né? Então até o corte aqui já para o nosso... Produção, o corte vai ser no sextou, hein? A experiência que eu tenho é que esse aspecto do sextou, tá? As pessoas que têm sucesso são aquelas que não trabalham, elas se divertem com o que elas fazem. Tá? E Deus, na sua sabedoria, né, para os que acreditam em Deus, né, eu acredito, ele fez as pessoas diferentes, nós não somos iguais. Né? E algumas pessoas, elas vão buscar, elas lutam, elas batalham, elas gostam do desafio, elas gostam do problema, elas gostam da dificuldade. E são essas pessoas que são os empreendedores, são as pessoas que fazem empresas, né? Eu gosto muito daquela frase, né, que muitos constroem estrada, muitos andam na estrada, mas poucos constroem estradas. Então, poucos constroem empresas, mas muitos trabalham nas empresas. Então, são esses poucos que acabam fazendo a diferença. Então, a escolha é uma escolha sempre pessoal. De que lado eu vou ficar? Nos poucos que constroem ou nos muitos que usam? Tá? Eu vou ficar nos muitos que preferem cestar ou vou ficar nos poucos que falam, puxa, que bom, eu tenho aqui uma grande oportunidade, um desafio pela frente, eu vou tocar em frente e vou ser vencedor. Então, depende muito da cabeça das pessoas. E aí você falou em vencedor. Então, a gente vai falar de liderança, né? O líder. Quer dizer, a gente costuma ver o seguinte, a pessoa mais isolada numa organização é o CEO, é o presidente, né? Que ele está aqui no topo da pirâmide, até... Eu tenho uma frase muito bacana que eu gosto, que fala, as árvores morrem pelo topo, né? Quer dizer, se a liderança não comanda bem, né? Mas esse cara está isolado, né? Porque só chega para ele a informação que permitem que chegue. Qual é o papel do líder e qual é o perfil do líder? Eu sei que você falou, gente, mas o que ele tem que ter? Não só o líder da grande corporação, o cara que vai montar o seu negócio, que está nos assistindo, está nos ouvindo, eu vou montar o meu negócio. Qual é a característica e qual é a competência que eu tenho que ter para gerir um negócio? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, ele tem que entender de gente. Uhum. Porque ele vai verificar, para ele crescer... Mas ele quer vender, mano. Ele tem que vender para pagar as contas no fim do mês. E aí a preocupação é produzir. Mas no começo você é o homem de 7 instrumentos. Você faz tudo. Você compra, você vende, você planeja, você estratégia, você faz tudo. À medida que a empresa cresce, você vai tendo que colocar pessoas Sim. com capacidades, habilidades diferentes daquelas que
Por exemplo, ninguém é tão perfeito que tem todas as capacidades. Mesmo que tenha, tem um limite de 24 horas que ele pode produzir. Vai ter que dormir, vai ter que descansar, vai ter que tirar férias também, porque senão acaba, a máquina não aguenta. Então, o grande desafio, Tamer, é como é que você entende que uma organização é viva. Qualquer organização é feita de gente. Quando as pessoas ou estão trabalhando remotamente ou voltam para casa... Mas a informação não chega, mano. O cara lá em cima, então, ele tá... Por isso que eu digo, o maior problema das organizações é a comunicação longe de qualquer outro processo. Você pensa que é que as pessoas leem o seu pensamento. O homem ainda não tem essa capacidade. Acredito que nem a inteligência artificial vai trazer essa solução. Então, o grande problema de qualquer organização é a comunicação. E a comunicação, a melhor definição que eu conheço de comunicação é que comunicação não é o que eu quis dizer, mas é o que você quis entender. Então, muitas vezes eu quero falar sobre um assunto de uma determinada maneira e a outra pessoa entende de uma forma totalmente diversa. Então, todas as vezes que eu trabalho fazendo arquitetura humana de qualquer organização, a comunicação longe é o primeiro, maior e grande desafio que qualquer organização tem. Mas, assim, resolvida a questão da organização, montei meu negócio. O que eu tenho que ter como... Até para saber se eu tenho característica de ser empreendedor ou não. Porque muita gente, é o que você falou, vai andar na estrada, não vai construir a estrada. E é comum, o cara perdeu o emprego, vou montar o meu negócio, vou ser um empreendedor, boa parte não dá certo. São características que ele tem que ter para tocar esse negócio, olhar a comunicação e olhar quais são as características pessoais. Lá na arquitetura humana, o que vocês avaliam assim? Se eu tenho que empreender, se eu sou um líder, quais são as características que eu tenho que ter? Então, eu fiz um tempo atrás um estudo com 217 CEOs presidentes aqui no Brasil, para verificar quais eram as características que prevalecem, que são as que mais aparecem nas pessoas que chegaram à posição maior de comando e liderança em uma organização. Então, as pessoas têm um índice, 92% têm uma capacidade de dominar, de dominância, de liderança, de comandar. 8% chegaram a essa posição sem ter essa capacidade, mas você verifica que o processo já faz uma seleção natural. 82% das pessoas têm um processo de comunicação, são mais extrovertidas, são pessoas, e a gente falava agora há pouco da comunicação, têm essa capacidade de falar, de se comunicar e de saber ouvir também, porque na comunicação, saber ouvir é um aspecto super importante. 89% das pessoas são rápidas, tá? E 11% das pessoas são mais pacientes, mais deliberadas, mais calmas. E 67% das pessoas são mais informais, são pessoas que... Informais? Informais. Elas, quando erram, não se culpam muito. Tá? Mas você sempre tem uma quantidade, sempre menor, que apareceu nesse estudo que eu fiz com essa liderança de 217 pessoas do setor público, privado, multinacionais, empresas familiares, que a maior parte das empresas no Brasil são empresas familiares, tá? E, normalmente, quem que o fundador coloca para o seu sucessor? Aquele que mais é bonzinho, aquele que obedece, faz as coisas que ele quer. E muitas vezes não é o mais capaz, o que tem essas características que a gente acabou de mencionar, que aparece de forma mais marcante naqueles que acabam assumindo a posição de liderança. Nós temos, eu não posso falar qual é uma questão de manter o sigilo, mas uma área de juízes, né, de um tribunal de justiça do Brasil é nosso cliente, e você não imagina a quantidade de juízes que estão afastados por problema de burnout e doença, por estarem fazendo coisas, trabalhos que estão fora da sua aptidão, estão fora da sua característica. Tá? Então, por exemplo, quem sabe como juiz, você encaminhado para a área de família, para a área de crime, ou para a área de contencioso, seja o que for. Se eu não tenho as características, eu vou fazer aquilo
Porque tem duas grandes avenidas para você fazer o trabalho também. Ou eu faço porque eu tenho aptidão, dom, vocação, ou eu faço por atitude, porque a cadeira que você me deu, a posição que eu ocupo, demanda que eu tenha essas características comportamentais. Então, o que eu não faço por aptidão, eu tenho que fazer por atitude. E a maior causa da doença, do burnout, do estresse das pessoas é a forçação que você faz nas suas características comportamentais de fazer aquilo que a posição, a cadeira que você ocupa demanda que você faça. Então, todas as vezes que eu tenho que fazer uma grande quantidade de trabalho por atitude e não por aptidão, eu vou sofrer muito. E isso é uma realidade que você vê nas empresas hoje. A maioria trabalhando por atitude. Eu não diria que a maioria, mas todas essas pessoas que preferem o home office, que estão com burnout, que estão com estresse, que estão infelizes. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, não tem essa estatística. Foi feito um estudo, 82% das pessoas estão misplaced nos Estados Unidos, estão no lugar errado. 82%. É muita gente. Então, por exemplo, quando você precisa de uma pessoa, você chama a pessoa, muitas vezes em 20 minutos, meia hora, uma hora, você faz uma meia dúzia de perguntas e você acha que aquela pessoa pode dar certo. Você acha, você pensa, você gostaria, você imagina. Mas você não vai na profundidade para desenhar a posição que você tem, baseado na estratégia da sua organização para aquela posição, se a pessoa, quanto daquilo ela tem, porque tem 4 Cs que são importantes num processo de seleção: conhecimento, e normalmente as pessoas só olham esse aspecto, comportamento, cognição e cultura. Depois da comunicação, o maior fator de que as pessoas não ficam na empresa é porque elas não se adaptam à cultura daquela organização, que normalmente a cultura vem das pessoas que formaram aquela empresa ou que lideram aquela empresa. Então, qualquer empresa que você for, ela tem uma cultura estabelecida. Se você, além do seu comportamento e da comunicação, que é o maior problema, não se adapta à cultura da empresa, você acaba não ficando na empresa. Mano, você lá na arquitetura humana, a gente já teve experiência, fizemos um projeto muito bacana aqui juntos. Vocês conseguem detectar o perfil do cargo, o desenho do cargo, né? Estou contratando alguém para ser uma área de comunicação ou para ser área de compliance. São perfis completamente diferentes de pessoas, né? O trabalho da arquitetura humana passa por isso também? Sim. Me fala um pouquinho sobre como é que você desenvolve esse projeto. Então, a ferramenta que a gente utiliza é o sistema Índice de Previsibilidade, o Predictive Index, conhecido aqui no Brasil como PI, né? PI. Ele, na mesma linguagem que você descreve as pessoas, você descreve as funções. Então, eu chamo de planejamento estratégico humano, que é transformar a estratégia, que envolve trabalhar com incerteza, insegurança, novidade e riscos, em características comportamentais e cognitivas, além da parte cultural, que também é importante, que vem através de uma análise 360, enfim, de uma série de instrumentos que a gente pode utilizar. Então, na mesma linguagem que eu descrevo você, Sérgio Temer, eu posso descrever a cadeira de CEO e presidente da Temer Comunicações. Tá? E eu vou verificar quão próximo ou longe você está dessa cadeira. Então, se você está longe, todo dia que você vem para cá, você tem que chegar aqui. Por isso que também o trabalho remoto é muito mais conveniente, porque você não vê esse esforço que a pessoa precisa fazer para chegar naquilo que ela precisa para ter sucesso naquilo que ela faz. É a maneira da pessoa se proteger. Exatamente. É um processo, até muitas vezes inconsciente, de autoproteção. Então, na mesma linguagem, e aí está a beleza do processo, eu posso transformar a estratégia, como eu disse, envolve trabalhar com incerteza, segurança, novidade e riscos, naquilo que eu preciso de cada posição. E a beleza desse planejamento estratégico humano é que eu vou somando, que nem time de futebol. Você tem goleiro, zagueiro, meio de campo e ataque. Se todo mundo for o atacante no seu time, você não ganha o jogo. Se todo mundo for goleiro, você também não ganha o jogo. Você precisa de goleiro, defesa, meio de campo e ataque. A empresa é a mesma coisa. Então, é a capacidade de fazer essa engenharia, essa arquitetura humana, para você primeiro desenhar a empresa virtual,
para depois você chegar na empresa real. Então, mas você tá ali como assim? Você tem uma empresa que está viva, ela está andando, com pessoas colocadas em posições corretas e pessoas colocadas em posições que não são corretas de acordo com o perfil. Aí você vai entrar, vai fazer uma avaliação e falar assim, olha, o Sérgio Tamer serve para essa posição, desde que seja feito esse ajuste, ou ele não serve, ou ele está encaixado. Como é que se dá a dinâmica de você mapear essas funções? Então, a gente Porque é uma volta... coisa meio... Porque você falou, a empresa é um ser vivo, né? Então, uma vez, numa grande empresa de comunicação, televisão, jornais e tal, o presidente me chamou e falou, então quer dizer que as pessoas que não tiverem o perfil que a gente desenhou, elas não vão crescer na empresa? Eu falei, não é assim. O que eu não faço por aptidão, eu faço por atitude. Só que eu vou verificar pelo turnover da organização e principalmente pelo resultado que a organização dá, quantas pessoas estão sentadas na cadeira com as características que ela tem, ou quanto de esforço por atitude, não por aptidão, as pessoas estão fazendo o trabalho. Então, por isso vem a questão do sextor, problema de tirar férias, problema de mudar de emprego. o carnaval, quando estamos no início do ano, já estão pensando no carnaval, que é no carnaval, o home office, tudo vem em virtude de eu ter que fazer um grande esforço, tanto comportamental como de cognição, para me adaptar àquilo que a empresa precisa que eu traga, porque você troca o trabalho da pessoa por um salário, por um prêmio, por uma bonificação, seja uma remuneração, seja qual ela for. Então, todo o processo, Temer, vem através de que a empresa que tem um bom planejamento, uma boa estratégia, que entende o que ela precisa e traz as pessoas e tem um bom processo de comunicação, um bom trabalho em equipe, que é o segundo grande desafio, que as empresas são feitas de silos, de feudos. Ou seja, você fica aí, eu fico aqui, você não me enche o saco aqui, eu não te encho o teu saco, e assim vai a empresa. Então, alguns viram para a direita, outros viram para a esquerda, e a empresa não vai para frente, porque ela é feita de feudos. Tá? Bilhões, trilhões são gastos no mundo, nas empresas, por essa falta de coordenação de trabalho de equipe, de sinergia, de complementariedade. Mano, isso é uma coisa assim, hoje as empresas estão desequilibradas, a sensação é essa, de que a contratação ela é feita não em função do cargo, em função de um processo de, como você falou, eu gostei da pessoa, e a gente tem uma tendência a contratar pessoas que são parecidas com a gente, né? Eu gostei porque esse cara torce para o mesmo time, faz as mesmas coisas, e não necessariamente a outra função precisa das minhas características. Isso é uma realidade ou eu estou... Não, é realidade. A Bíblia já diz, amarás o próximo a ti mesmo, ele gosta da gente. Gosta da gente, né? A tendência, você vai numa festa ou você está entrevistando uma pessoa, se você nota que aquela pessoa é parecida ou igual, ou muito parecida com você tem uma afinidade com ela. Mas esse é o maior erro que as empresas cometem. É contratar amigo, né? Amigo, quem você indica, o parente, né? Ou seja, mas não olha aquele lado do planejamento estratégico humano. Ou seja, eu não estou transformando a estratégia em quem e como. O segredo da empresa de sucesso é quem que eu preciso e como ele vai executar o trabalho. E é o processo de complementariedade, que se todo mundo for igual na empresa, não vai dar certo. Você precisa de gente com conhecimento, comportamento, cognição e cultura que, somados, fechem o processo estratégico da empresa. Mas aí, mano, a gente já está quase estourando nosso tempo, eu queria falar duas coisas aqui. Endomarketing, tá? Porque não adianta nada você fazer escolher a pessoa certa, a função certa, parará, se você não tiver um processo de comunicação dentro da empresa que flua. E quais são os canais que se usam? Antigamente era newsletter e tal, hoje é digital, né? O mundo mudou, né? Hoje ninguém adianta você fazer um mural, né? Como é que as empresas estão resolvendo essa questão do endomarketing? Mal. Mal. E da mesma forma que a comunicação, o maior problema é a comunicação para fora ou a comunicação para dentro, usando o endomarketing que você coloca. Ou seja, a maior parte das empresas se comunicam mal. Ou seja, a gente desenvolveu um processo que a gente chama de SA, onde a gente, através do celular, pode fazer diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, trimestralmente, anualmente,
pesquisas para perguntar para as Com pessoas. os colaboradores. Exatamente. Como é que eles se sentem nesse processo? Eles respondem? São verdadeiros? Responde, porque a gente garante total confidencialidade para a empresa. Ou seja, o sistema ele é desenhado de tal forma que você não sabe quem que falou A, B ou C dentro do processo desse endomarketing. Eu ouvi outro dia, mas não sei se é verdade ou não, que hoje as pessoas, as empresas, quando você entra na empresa, tem a coisa da imagem, né, do acesso via imagem, né? E que pela sua expressão, se o Emmanuel é um cara risonho, chega sempre rindo, de repente chega lá num dia está triste, no outro dia também está triste, uma semana triste, né? Até isso pode ser um fator de chamar para uma conversa. É viável isso ou estou sonhando? Não, é viável, só que já está bem na frente, ou seja, ainda tem coisas mais simples e básicas que, na minha visão, precisariam ser feitas nesse processo de endomarketing, como perguntar, porque se você... Marketing, o que é marketing? Não é vender o que você acha que o cliente quer comprar, perguntar o que o cliente quer. Endomarketing é isso, é você perguntar para o seu funcionário por que ele está feliz ou ele está infeliz, por que ele chega sorrindo, ele chega chorando ou triste na empresa, tá? Então, com certeza, a parte da comunicação também envolve esse lado. E uma vez eu estava com o Salim da Localiza, né, que é nosso cliente há quase 30 anos, e ele falou, mano, eu queria que você fosse na Localiza fazer uma palestra para mim e para os meus sócios, para o meu irmão e meus sócios, o que nós temos que mudar para ficar mais 25 anos juntos? Eu falei, Salim, estou fora. Ele falou, mas como você está fora? Eu falei, olha, se as pessoas tiverem que mudar para ficarem juntas, elas não vão ser felizes. Você tem que aceitar as pessoas como elas são. Por isso que a importância de você trazer as pessoas que tenham a complementariedade e a característica comportamental, estratégica que você precisa para a organização. E está aí a Localiza, nosso cliente até hoje, a segunda, terceira maior empresa de locação no mundo, através do processo Gente. E mano, uma dica assim, para a gente fechar o nosso papo, a gente falou muito da empresa. Eu quero que você fale um pouco das pessoas que estão trabalhando, tá? As que estão procurando emprego, do jovem, da geração que está aí. O que você, com a tua experiência aí de vida, né, procura fazer para a pessoa não ficar pensando no sextou, para a pessoa ser feliz, para não ter o burnout? O que você pode passar de mensagem para esse pessoal que está aí nos assistindo, nos ouvindo, para esse momento aí de transição de vida? As empresas a gente já entendeu. Olhe para as pessoas. E as pessoas? Quem sabe essa seja a pergunta mais difícil que você fez. Por isso que eu deixei para o final, entendeu? Porque muitas vezes eu já fui em várias organizações que as pessoas preenchem a solicitação de emprego eletronicamente ou papel, não importa, e função pretendida, qualquer coisa. Ficar desempregado é muito ruim. Algumas pessoas chamam de sabático, né? Estou fazendo um sabático, né? Para não dizer que está desempregado. Como as pessoas precisam muito do trabalho e do dinheiro, do salário, né? Elas se sujeitam muitas vezes e se violentam muitas vezes a fazer coisa porque elas precisam levar o leitinho das crianças para casa. Elas têm as contas para pagar. Então, este, para mim, quem sabe seja o maior desafio de a pessoa conseguir encontrar na empresa aquilo que ela tem para dar para a empresa, tanto no seu conhecimento como no seu comportamento, na sua missão e na sua própria cultura, porque todos nós temos uma cultura também. Então, eu acho que esse é o grande desafio, o grande trabalho, onde cada um deveria olhar para si mesmo, fazer uma autoanálise, se possível, fazer o seu perfil comportamental, entender suas forças e fraquezas, que todos nós as temos, tá? E quando ela for em algum lugar, ela já saber anteriormente o que ela vai ter que enfrentar, quais são os desafios, quais são os problemas, quais são as alegrias, os sofrimentos, as dores que ela pode ter em virtude de ela assumir aquela determinada posição. E, além de tudo, você vai estar inserido num contexto, num grupo de pessoas que muitas vezes são diversas, diferentes de você. Tá? Então, tem um processo de você não ser aceito naquele grupo, né? Ou seja, muitas vezes você tem todo esse processo que acontece muito nas escolas, onde as pessoas... O bullying, bullying corporativo. Sofrem o bullying, né, na escola, e tem o bullying empresarial, tem o bullying corporativo.
tá certo? Então, o processo da felicidade, né, e acho que todos nós lutamos na vida para sermos felizes, é um processo de busca contínua. Agora, quanto mais você se conhecer e conhecer o lugar que você vai estar se candidatando, ou você foi admitido, você foi contratado, melhor, porque você vai ser mais feliz. Ok. Mano, queria agradecer muito. Olha, o papo foi ótimo. Você que acompanhou a gente, falamos muito sobre gente, sobre pessoas, sobre empresas. E o Mano foi excepcional. Se o pessoal quiser ter acesso à arquitetura humana, tem o seu site, né, Mano? A gente vai deixar aqui embaixo para vocês estarem acessando. Queria te agradecer. Se você gostou do nosso programa, dá o joinha, que é importante para a gente. E a gente se vê numa próxima oportunidade, gente. Até lá.